Olá amigos, de volta aqui, vamos falar agora sobre a segunda parte da aula, a parte que vamos tratar sobre os reinos dentro da África, beleza? Inicialmente aqui vamos falar sobre o reino de Gana, que vai se iniciar no ano 300 depois de Cristo. Ele vai ter seu auge no ano 1000 e com algumas invasões que vão ocorrer. Vamos entender quais foram as invasões mais tarde, mas com algumas invasões lá para o ano de 1200, esse reino ele vai cair, beleza? Onde que esse reino é localizado? Eu deixei um mapa, um PowerPoint para vocês aqui, onde eu coloquei uma setinha vermelha de fundo aqui no mapa do continente africano, que vai ser basicamente a localização desse reino de Gana, beleza? Logo abaixo do Saara, ele vai se desenvolver por meio do rio Níger, e o ambiente geográfico desse território ele vai ser meio que savanas, beleza? Eles vão se desenvolver num território que existiam muitas savanas. Esse império ele vai ter uma grande particularidade dele, que vai ser as chamadas minas de ouro. Esse império ele era bem rico em ouro. Ele era chamado até o Reino do Ouro, ele era conhecido como o Reino do Ouro, quebrando um pouco aquela ideia que alguns têm sobre a África, de pensar que esse território é um território pobre, um território sem muitas riquezas. Ao estudarmos esses territórios, vemos que essa ideia ela não bate muito. Por exemplo, estudamos o Império Egípcio e vimos a grandiosidade, a riqueza que esse império tinha. Agora, pegando o Império de Gana também e as grandes riquezas, futuramente também vamos pegar o Reino do Mali e vamos entender também que esse território ele é muito rico, principalmente em ouro. Então dá para se entender que diversos reinos gigantes vão se desenvolver aqui. Então, galera, deu para entender aqui que esse reino ele é bem rico. Porém, ele vai lá para o ano de 1200, ele vai ter alguns problemas. O que vai acontecer? Você tem um reino surgindo aí, que é o reino do Mali, que era localizado inicialmente na atual República do Mali, Senegal, Guiné, inicialmente habitado por colhedores e caçadores. Como é que funcionava? Como é que esse reino do Mali, antes da gente entender todo esse problema que vai ocorrer com o reino de Gana, é importante entender esse fator aqui rapidinho, que é o que? Inicialmente essa galera ela vai se organizar por comunidades sedentárias, locais fixos. E essa organização ela vai ser de forma comunitária, as pessoas se ajudando para crescer, beleza? O que acontece? No século XIII, lá para o ano de 1200, você tem uma islamização desse território. Lembra quando estudamos sobre os islâmicos? Pegamos a ideia de que essa galera, ela vai, depois da morte de Maomé, essa galera ela vai começar a se expandir pelo mundo através dos califados? Lembra quando pegamos a ideia de que esses califados eles vão se expandir para o norte da África, eles vão conseguir chegar lá na região ibérica? Então, em meio a essa expansão na região do norte da África, você tem uma influência bem grande dessa religião dentro de alguns povos na África. Vamos lembrar que a ideia principal dessa expansão do califado era chamada de Ra. Então, a ideia de catequizar realmente, espalhar a fé islâmica pelo mundo. E isso ocorre aqui. Esse império, então, esse império do Mali, ele vai ser catequizado, beleza? E a partir disso, no ano de 1200, você vai ter uma briga entre o Império Mali e Gana. E o que vai ocorrer aí é que o Império Mali ele vai conseguir invadir o território de Gana e ter todo esse território para si. Desse território abaixo do Saara até a extensão do próprio Saara, beleza? Obviamente, dominando esse território, todas aquelas minas de ouro que o reino de Gana ele tinha, vão ser agora propriedade do reino do Mali. Outra coisa que eles vão conseguir desenvolver muito também é a ideia de explorar o sal. Eles vão conseguir cavar o deserto, eles vão conseguir achar locais
ricos em sal. Então eles vão conseguir utilizar isso para comércio, o que vai fazer com que essa civilização ela se desenvolva bastante. Eu falei com você sobre a ideia da islamização e tudo, que vai ser feita pelos islâmicos no século XIII. E é interessante essa ideia porque, desde o início dessa invasão de Gana, o império ele já era islâmico, ele já tinha sido convertido. E o que acontece aqui? Você tem um imperador, um grande imperador dentro do império do Mali, que era chamado de Mansa Musa, que ele vai fazer a ideia da peregrinação. Lembra dos 5 pilares? Um deles era a chamada peregrinação, né? Se houver uma possibilidade que todo fiel ao Islã ele tinha que peregrinar até a cidade de Meca. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai juntar uma grande caravana de escravos e vai partir do Império Mali até a cidade de Meca. Vale lembrar que ele levou uma quantia absurda de ouro e ele vai meio que afetar a economia dentro dessa região do... Um minuto que o celular deu um probleminha aqui. Mas enfim, continuando. Ele vai afetar a economia do Oriente Médio. Ele vai... Por quê? O que ele vai fazer? Ele levando essa grande quantia, ele vai gastar basicamente, até onde eu sei, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai gastar quase que 12 mil quilos de ouro só nessa peregrinação dele. Isso vai afetar a economia porque isso vai gerar uma inflação. Você vai ter muito ouro chegando no Oriente Médio, você vai ter muito ouro chegando na cidade de Meca. E isso dá para entender a grandiosidade desse império, dá para entender a riqueza que esse império tinha. Beleza? Então, galera, dá para entender aqui que esse império, esse reino do Mali, ele vai ser responsável pela criação de grandes cidades, ele vai desenvolver o comércio, ele vai ser um império bem grande, ele vai ser um império que vai prosperar bastante. E a política dentro desse império ela vai ser uma política descentralizada, ela vai ser uma política tolerante. Dá para ver essa tolerância deles, principalmente na ideia da islamização do século XIII. Só de ver a ideia de um imperador dentro da África, ele fazer toda essa peregrinação a Meca, já dá para ver que eles eram abertos a ideias, principalmente religiosas. O que acontece? No século XIV, esse império ele vai cair por 2 fatores. Primeiro, a ideia da política interna. Dentro do Império do Mali, você tem um problema muito grande de sucessão. Quem vai assumir o trono agora? Agora que morreu o imperador, quem vai assumir? Isso gerava uma guerra bem grande de vários grupos querendo assumir o poder. E outra coisa que acontece também é que um grupo que era parte do Império Mali e agora ele está querendo se desfragmentar desse território são os chamados Songais. Sob liderança do Soni Ali, ele vai conseguir derrotar todo o Império Mali e vai conseguir desmembrar esse território. Beleza? Galera, último ponto para a gente entender aqui é o fator linguístico, que é bastante interessante, porque você tem, a partir de um certo período da história, mais de 400, Peraí que eu dei uma engasgada aqui. Mas enfim, você tem mais de 400 grupos étnicos dentro da África. E o que acontece? Com a chegada dos europeus, eles vão começar a tentar descrever como funcionava toda essa galera. Então ele vai pegar um grupo de pessoas que tinham um idioma parecido e vão jogar para um certo canto, vão pegar outro, vão jogar para outro canto. Então a partir daí vão ser criados os chamados povos Bantu, beleza? Que era um grupo étnico-linguístico que habitava a África subsaariana, beleza? Vale lembrar que esse grupo que é criado aqui ele não vai ser um único, você tem diversos outros grupos sendo criados. E outra coisa interessante aqui é que como a história dentro da África ela não é uma história escrita, é uma história oral, ela parte daquela ideia de relatos, é bastante difícil estudar a história da África no geral.
você tem uma falta muito grande de documento escrito. Ou seja, a história que vimos por muito tempo vai ser a história que o europeu ele vai contar sobre esses povos. Por isso, você cria por muito tempo a ideia de que a África ela não tinha história, de que a história ela só se inicia com a escrita, como falamos no capítulo 1, sobre a ideia da pré-história. Então, a partir do século XIX, a partir do século XX, você tem a ideia de você tentar resgatar essa história, tirando um pouco daquela ideia da história que o europeu ele contou. Beleza? No mais, galera, é isso. É esse o capítulo. Algumas atividades vão ser fixadas aqui. Espero que vocês compreendam bem. E como eu disse no início, qualquer crítica, deixa aí, por favor. Qualquer dúvida também, estamos à disposição. Beleza? Boa aula, pessoal. Até mais.